O caráter dos conflitos está sempre evoluindo e mudando, fazendo jus à velha máxima de Karl von Clausewitz, de que a guerra é um verdadeiro camaleão. Nessa linha, as guerras mais recentes possuem características muito peculiares, reciclando velhas técnicas e, simultaneamente, evidenciando novas particularidades. Embora o desenvolvimento militar seja um processo evolutivo contínuo, é possível identificar na era moderna momentos em que a condução dos conflitos se alterou de forma significativa, criando diferentes gerações da guerra. No vídeo de hoje, nós vamos analisar as gerações da guerra. Sejam bem-vindos ao Almanac Militar. Antes de começar, eu peço que você clique aqui embaixo, aqui mesmo, no botão de inscreva-se. E deixe também o seu like neste vídeo. Apoie o Almanac Militar no financiamento coletivo do Apoia-se. Aqui embaixo na descrição nós deixamos o link direto para você contribuir com o nosso trabalho. Sua contribuição, por sinal, é fundamental para que nós possamos prosseguir. E não deixe de ver a primeira parte desta série de vídeos clicando aqui em cima. A teoria ou modelo geracional das guerras, assim como todos os modelos, não está isento de lacunas a serem aprofundadas. Todavia, o que interessa relevar é que este modelo geracional, embora muito focado nos aspectos táticos e às vezes operacionais, proporciona um quadro conceitual bastante interessante para ajudar a perceber a evolução dos conflitos nos tempos modernos. Para a gente entender este processo, vamos começar com a primeira geração de guerra. Em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, o Tratado de Westfália concedeu uma soberania prática aos estados alemães, que até então eram componentes semi-independentes do então Sacro Império Romano. Isso estabeleceu com mais firmeza a soberania do conceito Estado-nação, o que significava que, entre outras coisas, os governos teriam direitos exclusivos para organizar e manter os seus próprios militares. Antes dessa época, muitos exércitos e nações eram controlados por ordem religiosa e muitas guerras eram travadas em literais melee, ou seja, conflitos desorganizados e de curta distância envolvendo diversos combatentes, ou ainda subversivamente por meio do suborno e do assassinato. A primeira geração da guerra moderna pretendia criar um meio direto, organizado, ordenado para se travar uma guerra. Como alternativa, argumentou-se que a paz de Westfália não solidificou o poder do Estado-nação, mas que a própria Guerra dos 30 Anos, um nome genérico para uma série de guerras que diversas nações europeias travaram entre si a partir de 1618, inaugurou então uma era de combate em larga escala que era simplesmente muito caro para então os grupos de mercenários menores realizarem por conta própria. A precisão e a velocidade aumentada do mosquete estriado e do carregador de culatra marcam o fim da primeira geração. O conceito de vastas fileiras de soldados se encontrando cara a cara tornou-se impraticável devido às pesadas baixas que podiam ser desferidas. Essas tecnologias também foram adotadas gradualmente nas Américas e na Europa. A fim de criar um ambiente mais controlado para a guerra, foi desenvolvida uma cultura militar que de muitas maneiras ainda é visível nas forças armadas de hoje, como por exemplo, uniformes que diferenciam os soldados da população em geral. Uma estrutura elaborada de hierarquia também foi desenvolvida para organizar melhor os homens em unidades. As regras para os exercícios militares foram aperfeiçoadas, permitindo que as manobras de linha e coluna fossem executadas com mais precisão e dessem vantagens nas batalhas. O controle da divulgação de informações durante as guerras e a produção até de dinheiro falso a fim de desvalorizar a economia do inimigo, por exemplo, também foram utilizados pela primeira vez durante as guerras desta geração, em especial as guerras napoleônicas. Com essas mudanças, surgem as guerras de segunda geração. No século XIX, as guerras de segunda geração ainda mantinham linhas de batalha, mas focavam mais no uso de tecnologia para permitir que as unidades menores manobrassem separadamente, assim evitando menos baixas de militares. Essas unidades menores permitiam avanços mais rápidos, baixas menos concentradas e a capacidade de usar cobertura e a camuflagem como vantagem. Até certo ponto, esses conceitos continuaram em uso, mesmo após o surgimento de
outras gerações de combate, de modo que no final da segunda geração não é tão claramente delimitada quanto o da primeira. O desenvolvimento da Blitzkrieg, o tático que combinava veículos blindados, apoio aéreo, por exemplo, destacou algumas das falhas das posições de tiro estática e da infantaria lenta mantidas até aquele momento. Dessa forma, isso pode ser considerado então o começo do fim da segunda geração, pelo menos como força dominante na estratégia militar. As contribuições da segunda geração estão vinculadas também ao desenvolvimento tecnológico. Ela viu o surgimento então da guerra de trincheiras, do apoio de artilharia, de técnicas de reconhecimento mais avançadas, do uso extensivo de uniformes e camuflagens, da radiocomunicação e das manobras da equipe médica de combate. Já a guerra de terceira geração começa ainda na Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã da França mostrou o poder e a velocidade, além da manobrabilidade, sobre as posições de artilharia estáticas e as defesas nas trincheiras. Com o uso de blindados, infantaria mecanizada e apoio aéreo, os alemães conseguiram romper rapidamente as defesas lineares e capturar então a retaguarda. A ênfase nessas manobras e na velocidade para contornar as ações do inimigo continua sendo uma estratégia comum no mundo inteiro. E o colapso das defesas do inimigo ao atingir alvos mais profundos é uma estratégia importante na guerra de quarta geração que já surgia no horizonte. As contribuições da terceira geração ainda foram baseadas no conceito de superar as desvantagens tecnológicas através do uso de uma estratégia mais inteligente. Quando a luta linear chegou ao fim, novas formas de avançar mais rapidamente começaram então a aparecer. A ênfase na mobilidade trocou armaduras pesadas por maior velocidade. O desenvolvimento do helicóptero permitiu inserções em território hostil e a tecnologia avançada de mísseis permitiu que as forças contornassem as defesas inimigas e atacassem alvos a grandes distâncias. A velocidade inerente a esses métodos exigiu maior grau de independência, permitindo então a cada uma das unidades nas linhas de frente. Com isso, maior confiança precisava ser depositada então nos oficiais subalternos que comandavam essas subunidades, sem a necessidade de um oficial de alto escalão dentro delas. Com essas mudanças, surge então a guerra de quarta geração, caracterizada por uma mistura confusa entre linhas militares, políticas e civil. O termo foi usado pela primeira vez em 1989 por uma equipe de analistas dos Estados Unidos para descrever o retorno da guerra a uma forma descentralizada. Em termos de guerra moderna geracional, a quarta geração significa a perda dos Estados-nação de seu quase monopólio nas forças de combate, retornando aos modos de conflito comuns nos tempos pré-modernos. A definição mais simples dessa geração inclui qualquer guerra em que um dos principais participantes não seja um Estado, mas um ator não estatal violento. Exemplos clássicos como o levante de escravos sob Espartacus ou o levante mercenário que ocorreu lá em Cartago após a Primeira Guerra Púnica antecedem o conceito moderno de guerra, mas são exemplos perfeitos desse tipo de geração de guerra, a quarta geração. A guerra de quarta geração é definida como conflitos que envolvem alguns elementos, como por exemplo, a alta complexidade e o longo prazo, a tática do terror, a descentralização de uma base não nacional ou ainda transnacional, ataques biológicos, guerra psicológica altamente sofisticada, especialmente através da manipulação da mídia e da lei, pressões políticas, pressões econômicas, pressões sociais e militares, além de conflitos de baixa intensidade envolvendo atores de todas as redes. Coloca-se ali dentro também a falta de hierarquia, pequena dimensão, grande rede de comunicação e um grande suporte financeiro, e o uso de táticas de insurgência e guerrilha. E por fim, chegamos à guerra de quinta geração. A última evolução foi vista com a adaptação da guerra para enfrentar as ameaças assimétricas modernas e com a percepção de que os civis são frequentemente o centro de gravidade. A guerra de quinta geração é completamente diferente de todas as outras formas de guerra anteriormente praticadas. As táticas e apetrechos desse tipo de guerra são modernos e mortais. Começa com uma guerra psicológica, em um estágio final, uma guerra física
em grande escala. Essa geração é usada quando se torna impossível por um país fragmentar o oponente através do uso direto da força. Portanto, se utiliza a técnica da guerra de propaganda, empregada então para espalhar uma ideologia, o caos e o desespero. Consequentemente, a unidade da nação é absolutamente destruída e o povo é dividido em diferentes e pequenas facções, e assim estabelece governos paralelos. Os mandatos do Estado não existem mais e a lei daquela terra então é violada impunemente. Para atingir esses objetivos, as pessoas são divididas em linhas sectárias, étnicas ou linguísticas. Eles são lançados contra suas próprias instituições de segurança. Essa mesma situação culmina em uma guerra civil. A mídia social é a principal arma nesta guerra a ser explorada pelos inimigos para espalhar desinformação e repulsa contra o país vítima. A centralidade da influência será o elemento definidor. Influenciar adversários com uma combinação de efeitos letais e não letais não é novo. Os adversários foram influenciados dessa maneira desde que a guerra existe. No entanto, a quantidade de informações disponíveis, os canais para gerar este efeito e o ritmo do acaso aumentaram exponencialmente. Com a chegada da internet, as informações agora estão sendo armadas mais do que nunca como um meio de criar mais conflitos e instabilidade. As informações são lançadas contra suas próprias instituições de segurança, culminando então naquela guerra civil que eu citei agora há pouco. Além disso, a desconfiança e a antipatia contra o exército do próprio país-alvo são excessivamente estimuladas. Consequentemente, o exército que serve de sangue vital a qualquer país não recebe apoio público para perpetuar suas operações contra os inimigos do país. Com isso, a segurança e a soberania deste país ficam severamente danificadas. Essas são as primeiras manobras internas e veladas empregadas pelo país inimigo para avançar sobre o seu objetivo de estraçalhar o país vítima internamente. Externamente, a conspiração é manipulada publicamente para isolar o país da comunidade das nações. Posteriormente, o país vítima ele vai ser então despojado de qualquer socorro internacional. Diante dessa situação, as forças inimigas atacam para estabelecer sua hegemonia sobre o país derrotado. Além disso, pobreza, privação econômica, injustiças políticas também geram guerreiros de quinta geração. Esse tipo de guerra geraria uma frustração diante de qualquer outro objetivo material ou ideológico. Portanto, a frustração da população local causada por privações políticas, sociais e econômicas é excessivamente explorada pelos inimigos para promover a sua trilha da vitória. E tudo até aqui fora direcionado pela disputa por influência, mas ainda cabe uma disputa militar e tradicional. Neste momento, as nações procuram defender as suas fronteiras através da extensão da influência militar. As experiências e lições da guerra de terceira e quarta geração ainda têm grande utilidade. Os militares ainda precisam manter e desenvolver a capacidade de derrotar um adversário mais tradicional em um ambiente tecnologicamente complexo. A quinta geração representa um novo ambiente e a complexidade do domínio é exacerbada por atores não controlados e indefinidos que dirigem ou influenciam a narrativa. O maior desafio nessa fase é a desestruturação total dos conceitos do inimigo e da própria guerra. O oponente será muito mais ambíguo e a guerra se tornará uma insidiosa criatura projetada para degradar por dentro em vez de atacar por fora. Curtiu? Explore o nosso canal. Não deixe de se inscrever clicando aqui embaixo, deixando o seu like, apoiando o nosso trabalho, compartilhando esse vídeo. E não se esqueça de considerar também apoiar o canal no financiamento coletivo que está logo aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.